Olá e sejam bem-vindos ao Transalorcast, mais um Transalorcast sobre o 7º episódio da 11ª temporada de Doctor Who, o Kablam. E esse episódio foi escrito pelo Pete McTighe. Eu não sei falar esses nomes. Enfim, a 11ª temporada de Doctor Who vai ser marcada por nomes que eu não sei falar, de episódios e de todo mundo, porque tá muito difícil. Fora Chris Chibnall, Walter Moffat, enfim, vamos falar sobre esse episódio. E como sempre, o meu vídeo sobre o episódio tá lá no YouTube. Você pode ouvir esse podcast pelo Spotify enquanto isso for possível. Se você tá ouvindo num futuro muito distante, a gente não tá mais no Spotify, estamos distribuindo esse podcast por CD na rua, então você ignora essa mensagem. Mas é isso, vamos falar sobre esse episódio. Para falar comigo aqui sobre ele temos a Bruna. Oi, Bruna. Olá, pessoas. Eu tô quase convencida de que o Graham é um dos melhores companions da série, mas vamos ver o que acontece. Esse episódio quase me convenceu disso. E o Igor tá aqui. Oi, Igor. Kablam! Saúde. Isso é realmente bem difícil de falar. E bom, esses robôs são assustadores. Mas enfim, vamos falar sobre isso depois. Isso. Então, sem mais delongas, não sei, vocês não participam de alguns episódios já há um tempinho no podcast, querem dar alguma opinião geral sobre o que vocês estão achando da temporada até agora e depois a gente vai pros episódios, ou tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? O meu comentário já ia começar falando um pouco da temporada inteira. Não sei como que o Igor vai falar. Eu tava pensando mais ou menos na mesma coisa, na verdade. Então show de bola. Então vamos fazer como a gente faz sempre, Bruna. O que tu achou do episódio, da temporada? Como é que tá? Pois é, faz um tempo que eu já não participo do podcast, mas esse episódio, que nem nos outros, eu tô sentindo que o começo dos episódios tá um pouco mais lento, tá um ritmo mais interessante, assim. Eu sinto que o Moffat já tava fazendo a série há um bom tempo, então parecia que ele não queria mais fazer a mesma coisa e os episódios começavam muito rápido. Eu acho que era uma mudança necessária também, agora que mudou tudo, né? Mas eu tenho a sensação no começo dos episódios de como se eu estivesse viajando junto com eles, e é tudo mais devagar, assim, e aí tu começa a se situar na sociedade que tem ali nos personagens, e aos poucos o episódio vai apresentando os perigos e vai pressionando os personagens. Então, pra mim, eu sinto que a progressão dos episódios é muito mais natural e cria uma atmosfera mais assustadora até. Mas sobre a temporada, mais ou menos isso. O resto tá maravilhoso, a Doctor é muito, muito empática e os personagens pensam por si mesmos, então isso é incrível. Mas esse episódio eu achei muito, muito maravilhoso, porque é bem estilo Doctor Who mesmo, série nova, assim. Me lembrou muito a segunda temporada, inclusive. Eu achei bem assustador. Eu não imaginava que ia ser tanto assim. Me lembrou um pouco Silence in the Library e os manequins da primeira temporada. Tem uma cena dos pacotes lá que me lembrou muito o episódio da terceira temporada, acho que é Gridlock, coisa assim, dos carros lá. O plot fala de tecnologia e capitalismo, essas coisas, e trata o assunto de um jeito complexo, que tem vários culpados, assim. Eu achei bem legal, sem ficar pesado. Os personagens também são incríveis, tipo, os personagens secundários são muito legais. Fazia tempo que eu não me apegava tanto a personagens secundários de episódio. Isso é muito legal quando acontece em Doctor Who. Que nesse foi a menina fofinha lá, e também a mulher que administra as coisas lá é bem legal também. Mas também desenvolveu muito bem os 3 companions, que eu acho que nos outros episódios a gente comentava que às vezes desenvolvia mais o Ryan ou a Yasa, coisa assim. Nesse foi os 3. E eles tão muito incríveis. Então eu tô bem feliz com a temporada inteira e esse episódio foi perfeito. Mas eu acho que é isso. Por enquanto é isso. Igor, o que tu achou? Falando um pouquinho sobre a temporada em geral, né? Falha minha aí também. Tive falta com alguns podcasts, mas agora consegui recuperar meu ritmo. Estou em dia finalmente. E estou gostando da temporada. Eu concordo com a Bruna nisso, de que você sente uma mudança na estrutura dos episódios, né? No ritmo desses episódios, em como eles se desenrolam. Inicialmente, isso pesou um pouco pra mim. Os primeiros episódios eu senti que, o que tá acontecendo? Sei lá, tá esquisito, tá diferente, mas é normal, tá diferente, é bom, tá diferente. É necessário dar essa renovada, dessa respirada, como é bom que isso tá mudando, e tá mudando de uma forma boa, tá mudando de uma forma que não descaracteriza como se fosse possível, né? Mas que recaracteriza de uma nova forma maravilhosa. A gente tinha muitas conversas antes da temporada começar, né?
sobre como seria o futuro de Doctor Who com essa mudança de showrunner, com essa mudança de atriz principal. A gente chegou à conclusão, na maioria das vezes, né, de que teria muito risco de, por mais que o Moffat estivesse tendo esse esforço de introduzir pílulas, assim, de teste para uma possível Doctor feminina no futuro, de você ter essa personagem escrita por ele, né, de como a gente tem diversos casos de demonstração da misoginia do Moffat, tanto em casos mais antigos quanto em casos mais recentes, e de como isso provavelmente acabaria sendo absolutamente problemático ao escrever uma temporada inteira com base nisso. Na escrita do Chris Chibnall, eu sinto que ele conseguiu conciliar isso muito bem. Ele como showrunner, como escritor da maioria dos episódios, e os outros escritores envolvidos na temporada estão lidando com isso de uma forma bem natural, bem madura. Eu tô gostando bastante. A Jodie tá conseguindo desenvolver a personalidade da doutora dela de uma forma bem admirável. É bem gostoso assistir essa personagem em cena, é bem legal ver ela evoluindo, e ao mesmo tempo dando continuidade a tudo aquilo que a gente tem em quase 60 anos de série. Os Companions, eu concordo com a Bruna no que ela falou de que às vezes tem episódios que puxam um pouquinho mais pra cada um, né? Episódios da Yes, episódios do Graham. Esse realmente foi o mais equilibrado. E realmente esse episódio foi esquisito, assim, no sentido de que ele é meio assustador, e eu não senti isso há algum tempo vendo Doctor Who. E, nossa, esses robôs são muito esquisitos, cara. Só de lembrar deles com aqueles olhinhos brilhando, eu fico... não, obrigado. Mas, enfim, vamos desenvolver isso melhor a seguir. Então, eu adorei esse episódio todo. Assim, eu achei o mais divertido da temporada até agora. Vocês falaram que se assustaram, mas eu, na verdade, eu achei ele o mais leve, assim, porque eu acho que eu peguei muito a parte da diversão do episódio, e eu fiquei muito feliz assistindo do início ao fim. Pareceu, quando eu assistia, bem na época que eu comecei a assistir Doctor Who, e aí eu cheguei na era do 11º Doutor, e era tudo tão novo, né, tudo tão divertido pra cima, e eu me divertia em todos os episódios, até mesmo os mais bobinhos e chatos, eu sempre adorava tudo. E agora eu tô sentindo a mesma coisa nessa era da Jodie Whittaker, que tá tudo bem pra cima, assim, tirando as partes esses episódios mais densos que a gente teve, históricos, quando eles trazem algo divertido, é muito legal. Então tem pequenas referências até, tem o Fez e tal, que não é algo extremamente desenvolvido ali, que eles ficam enrolando 300 anos pra só falar do Fez. É só um detalhezinho, sabe? Tem aqui, beleza, esquece, a gente segue em frente. É muito maravilhoso, eu gostei muito do episódio. Tem vários episódios nessa temporada que eu posso dizer que são os meus favoritos, mas como diversão, esse foi o meu favorito mesmo. Enfim, tudo que vocês falaram, os personagens secundários são muito legais, o Raz, a Yes, o Ryan e o Graham estão muito bons, e dá pra ver como a interação deles e a função deles como grupo tão boa, assim, eles têm essa química de personagens muito legal. Enfim, é isso. Por enquanto eu acho que é isso que eu queria comentar, e depois eu quero trazer algumas outras coisinhas sobre um detalhe que eu encontrei nesse episódio, meio que talvez de um erro de continuidade. Eu vou chamar depois esse detalhe, mas o passarinho é minha calopsita cantando. Adorei. Incrível, trilha sonora, é legal. E tem uns erros, quer dizer, enfim, eu vou puxar isso depois. Não me incomoda, mas não sai da minha cabeça. Eu tô ignorando os erros de Doctor Who, mas eu queria trazer isso para uma discussão mais para saber se vocês perceberam algo que eu não percebi, para talvez não seja um erro. Mas eu vou chamar a Bruna para comentar antes, depois eu trago esse comentário. A minha opinião do erro lá, eu já vi tu comentando e eu discordo, mas depois eu falo disso. Tá. O negócio que eu tava pensando quando o Igor tava falando aqui, tipo, o Moffat já saiu, mas a gente vai continuar falando mal dele pra sempre. A gente vai achar algum motivo sempre. Incrível. Desculpa. É impossível não comparar, eu acho. Sim, ainda mais que a primeira temporada tá assim, né? Então, Pós ele. o Jonathan falou que não achou assustador, mas achou mais leve, e nesse sentido, sim, tipo, eu achei os robôs muito assustadores, assim, por demais. Mas é um episódio bem mais leve, porque não trata de coisas históricas e sofridas e pesadas, assim. O que o Igor falou de sentir que os episódios estavam diferentes no começo da temporada, eu também senti. Eu também acho que é uma mudança necessária e muito, muito boa, assim. O Chris, ele escreve muito bem drama, como a gente pode ver com o Broadchurch, e os episódios estavam
muito bem escritos, assim, nesse sentido. Mas eu tava começando a me preocupar com a falta desse lado mais leve e divertido de Doctor Who, assim, bem típico da série. Então, e esse episódio veio pra mudar isso, assim. Eu tô bem empolgada pra ver como vai ser o resto agora, porque também tem os personagens que vão se desenvolvendo mais, assim, a doutora, que provavelmente vai mudar um pouco também. Então, foi um episódio maravilhoso, assim, porque é bem típico Doctor Who. É muito o que a gente gosta mesmo, e não tem muitos defeitos, assim, no episódio. E é legal que ele tá bem balanceado, né? O primeiro episódio é mais neutro, ele é tenso, ele é divertido, é aquele estilo Doctor Who. Os outros vão ter mais divertidos, mais tristes, mais divertido, mais triste. Nunca é algo que pende demais e fica não fica muito... na mesmice. Sim. Isso é muito bom. Sobre aquele erro de continuidade que eu talvez tenha percebido, mas eu quero que vocês me tirem essa dúvida, porque eu não quero ficar com isso na minha cabeça para sempre. No início do episódio, o Ryan, quando a doutora recebe o pacote lá, o Ryan diz, tem plástico bolha aqui, e ele estoura o plástico bolha, né, e nada acontece. Aí no final do episódio a gente descobre que os plásticos bolhas são explosivos, ali podem matar as pessoas, e o Graham pega, e daí quando o Graham vai estourar o saquinho lá na tarde, de novo, que eu interpretei que era o mesmo saquinho, né, do mesmo pacote que a doutora recebeu, daí o Ryan alerta, não faz isso, né, você não vai querer explodir isso aí. E aí eles dão uma viradinha meio dramática e daí acaba o episódio. Aí eu não sei se isso teve alguma explicação durante o episódio que eu não notei ou se realmente foi um erro deles terem colocado no início uma coisa e no final outra. Bruna, qual que é o seu argumento? Eu entendi que não é todos os plásticos bolha, até porque eu entendi que ia ser só o plano do cara lá e é só os plásticos que estavam naquele galpão lá. Então o que eles receberam antes não tem as bombinhas. E aí eles falarem, tipo, não mexe nisso, é meio tipo piada, sabe? É tipo, você vai ter, sei lá, não mexe nisso porque, sei lá, não arrisca ou coisa assim, mas não de jeito sério. Só pra, tipo, seria estranho eu estourar agora o negócio se o resto tinha bomba. Sim, mas, seria não tipo faz final de desenho. Sim. Só faltou eles começarem a dar risada, assim. E aí às vezes o baixo do Seinfeld ele faz falta. Bom, então a viradinha do Graham foi pra explicar isso. Bom, menos mal. Eu tava querendo não encontrar um erro e eu tô convencido com essa explicação, então... porque seria muito pacote, muita entrega no universo inteiro, assim, e teria explodido tudo. Eu acho que ninguém explodiu. Bom, legal. Só o cara, né? Charlie, que parece o David Tennant um pouco, a cara dele meio... doido? Meio doido. A Bruna comentou antes que esse episódio, engraçado, né, porque que esse episódio parecia alguns da série nova, tipo da segunda temporada e tal, e o que me lembrou esse episódio foram outros da série nova também. Me lembrou muito aqueles tipo do Big Brother, mais o estilo dos robôs, uma coisa meio retrô, assim, sabe? E o lugar... eles estão... e eles vão para um futuro esquisito. Me lembrou aquele do Apalaputia também, que eles têm também uns robozinhos, e aí tem um lugar bem bonito, bonito utópico, assim. É aquele que tem a M mais velha e a M mais nova. Me lembrou um pouco mais pelo visual, assim, de um lugar bonitinho ali de descanso quando eles saem. Lembrou também, por algum motivo, o Time Heist, aquele do banco, que foi, tipo... que foi, tipo assim, um grupo ali desvendando um mistério num lugar do futuro que ali no caso não era um banco, mas era também um lugar meio cheio de mistérios, assim. Então achei no geral bem interessante, assim, o uso de coisas que lembram muito Doctor Who. Esse foi o episódio mais Doctor Who série nova que teve até agora, eu acho. O que é legal também, porque a gente percebe que a série continua, mesmo mudando muito, continua nos mesmos caminhos. E o Chris Chibnall é muito dessa época da série nova, né? Da época da início do Russell T. Davies ali e início da era Moffat também, então eu creio que ele tenha bastante referência disso para colocar na série. Doctor Who nostálgico de 5 anos atrás.
que é bom também. Mas é realmente impressionante como, tipo, 5 anos, às vezes você pensa, tipo, pô, passou tão rápido. Mas foi uma série que nem Doctor Who, tipo, é um negócio que muda completamente, tudo. Sim. Não, até pouco tempo eu tava... Foi ontem? Eu não sei... Quando foi que eu tava revendo algumas... Foi ontem, eu acho que eu peguei um vídeo que a BBC posta, daí tinha um vídeo da Arachnos lá, e eu fui assistir um pouco daquele episódio, e tu percebe como mudou absolutamente tudo, né? Nem parece a mesma série. Umas coisas meio que antes a gente dizia, nossa, que incrível. Não deixa de ter o valor que tinha antes, mas dá pra perceber como eles estão investindo em mudanças reais mesmo, assim, que não parece a mesma série mesmo. A trilha sonora é muito diferente. A trilha sonora visual tá incrível. Isso era algo que o pessoal tinha medo, né? Da mudança da trilha. Que o pessoal fala, tipo, do trailer tá a música mais esquisita aí, não sei o quê. Cara, a trilha sonora tá ótima, não tá deixando nada a perder das outras temporadas. E nas outras eu nem percebia mais a trilha sonora. Passava batido pra mim. O Murray Gold acabou ficando muito parado na mesma coisa, né? Ele só reutilizava as mesmas músicas. É que isso é meio que inevitável, né? Quando você, tipo, trabalha por muito tempo na mesma coisa, com os mesmos temas, acho que é meio inevitável você cair em alguns vícios de composição. Eu não posso falar com propriedade porque eu não escrevo música, assim. Eu imagino que não deve ser algo fácil. Mas o próprio Hans Zimmer aí, né, que é um dos compositores que mais trabalha em Hollywood, ele parou de trabalhar em filme de super-herói depois de fazer Batman vs Superman, porque ele falou, tipo, cara, depois de um tempo você não sabe mais o que fazer, você enjoa. Ele fez a trilha sonora de todos os filmes do Batman, do filme do Superman, porrada de filme, só que tem uma hora que não tem mais pra onde ir musicalmente, assim, no mesmo tema. Então acho que é super saudável, assim, depois de, sei lá, 15 anos, né, com o mesmo cara fazendo a música da série, você trocar o disco, sabe? Quase literalmente. Sim, até nesse episódio eu tava sentindo falta um pouco de cenas mais dentro da TARDIS, né? Porque a série tá explorando mais o lado da aventura e deles indo para novos lugares, e eu tava sentindo um pouco de falta da TARDIS e ver o que mais a TARDIS pode fazer, né? E nesse episódio eu acho que a gente teve um pouquinho mais daquela coisa, a TARDIS é capaz disso, disso e disso, tipo, aquele troço, aquela tela que eles enxergam pra fora no vórtice, sabe? É algo tão diferente também, porque a gente nunca teve isso na série nova de poder enxergar pra onde eles estão viajando dentro do vórtice e ver, digamos, o carinha chegando também de teleporte ali, chegando na TARDIS. Então isso também eu tô achando maravilhoso. Eu concordo, eu tô achando isso muito legal. A nova TARDIS tá linda, tipo, as funcionalidades que eles estão atribuindo a ela agora, tá sendo um negócio super, não apenas diferente, assim, de uma forma distinta, mas de uma forma que acrescenta, né? É um diferente bom. E, enfim, vamos... falar do episódio propriamente dito? Eu tava tentando pensar aqui porque a ideia do plástico bolha, e mais uma vez a gente teve um monstro, né? Que foi... É interessante isso porque eles usaram, geralmente, na maioria das coisas que falam sobre tecnologia, é sempre a tecnologia o vilão, né? Porque a gente precisa evitar a tecnologia, tipo Black Mirror faz isso e sei lá quantas outras que fazem esse tipo de coisa, que é o ser humano lutando contra a tecnologia. E aqui é um episódio bem leve por um sentido, mas ele tem uma mensagem também, assim como todos os outros episódios, nessa questão de um cara ali dizendo, a tecnologia não sei o que, ela destrói as pessoas não sei o que, e a doutora mostrando um outro lado, né, que a tecnologia, ela é uma ferramenta e ela, assim como qualquer ferramenta, ela, se é mal usada, óbvio que vai dar problema, né? E eu gostei que quem estava pedindo ajuda, na verdade, era o sistema, era a tecnologia pedindo ajuda e não uma pessoa, sei lá, sendo morta pela tecnologia ou alguma coisa do tipo, que já seria mais uma vez algo clichê, assim, de série de ficção científica em que, o sistema tá matando pessoas, então tá. E eu gostei que aqui teve essa mensagem bem oposta e para dizer, não é só a tecnologia o problema é quem opera. E isso também adorei esse sentido no episódio. Transformar o plástico bolha numa ameaça também, né? O que Doctor Who sempre gosta de fazer. Transformar coisas do dia a dia em ameaças mortais. Eu adorei isso. Transformar plástico em ameaças mortais. Sim. Nossa, mas eu concordo. É um debate super atual, assim, né? Sem querer puxar pra,
papos que se afastem muito do contexto de Doctor Who, mas é algo que a gente percebe cada vez mais, tipo, é a interferência da tecnologia e das pessoas por trás do funcionamento da tecnologia, né? Tanto no nosso cotidiano quanto nos grandes eventos geopolíticos mundiais em larga escala, né? O Washington Post, ele publicou esses dias um artigo falando que as redes sociais vão acabar com a democracia, então, é um negócio muito louco que a gente meio que não sabe como lidar ainda. Eu concordo bastante com, tipo, a perspectiva que é representada pela personagem da doutora nesse episódio, né? Que o problema não é o Facebook que vai matar a democracia, o problema é o Mark Zuckerberg. Então, tipo, o buraco é mais embaixo. Então, esse negócio do tema da tecnologia, eu gostei porque é um jeito um pouco mais maduro de falar disso do que seria, sei lá, 10 anos atrás, em que seria a tecnologia é culpada. Hoje a gente entende de um jeito um pouco diferente. Então, o episódio deixou meio que a culpa dividida, assim. Tem problema da tecnologia, tem problema do sistema em geral, tem problema das pessoas que estão administrando isso ali, que achei legal também que colocaram uma solução no final, tipo, vamos tentar colocar mais gente aqui. Outra parte da culpa também é o cara lá que, tentando solucionar o problema, ele vai para um lado muito extremista, então são vários assuntos, várias culpas, assim, digamos, da mesma situação. Ao mesmo tempo, é um episódio leve, assim, não é que nem os outros que pegavam um tema e deixava bem real e pesado, assim. Foi bem dentro do que é um episódio de Doctor Who, mas é um jeito novo de tratar o mesmo tipo de assunto. Eu acho, pelo menos na minha visão do episódio, ele não chega a ser um troço pra chocar, né? Ele deixa mais aberto a interpretação. Os anteriores fizeram a sua função de deixar bem claro qual era a opinião da doutora, por exemplo, e qual era a opinião da própria série em relação a alguns assuntos. Também não é ruim, aqui, né? Para certos contextos. Sim. E principalmente nesse tipo de episódio, tipo o anterior e o da Rosa Parks, eu acho que é importante a série deixar bem claro que qualquer coisa muito oposta a isso que queira passar pano, alguma coisa assim, não vai funcionar. E aqui ele já deixa mais... é um assunto que ainda está sendo debatido, é uma coisa muito difícil de botar o dedo e apontar coisas muito específicas. Tá certo que muita gente está usando já esse troço para benefício próprio e tal, e a gente vê as consequências disso muito na cara, mas mesmo assim, na questão desse episódio ainda tem vários elementos para se analisar, e é legal porque é um episódio bem ficção científica, então ele vai um pouco ainda pro lado da fantasia e lidando com a realidade, o que é perfeito. Eu achei muito legal. Não conhecia esse escritor desse episódio, já pode voltar, por mim pode voltar. Ele já tinha feito outro episódio de Doctor Who? Não, né? Acho que não, nunca ouvi esse nome na série, não lembro. Nossa, pode fazer vários agora. Pode fazer. Pois é. Mas é difícil lembrar, né, cara? Só de série nova já são o quê? Quase 14 anos aí. É difícil lembrar todo mundo que já passou. Mas o Ruvian... o Ruvian sabe. Vamos fazer uma breve pesquisa aqui. Doctor Who. Pausa pros comerciais pra gente aprender sobre a série primeiro. Vamos ver. Já vi que ele é australiano, então o Doctor Who tá trazendo diferentes nacionalidades. Muita diversidade. Não, ele nasceu no Reino Unido mesmo, mas ele tem coisa na Austrália. Todo mundo tem coisa em algum lugar hoje em dia. Nessa temporada tem outros escritores que a gente já conhece. Eu acho que é mais escritores novos mesmo, né? Nessa temporada eu acho que é só escritores novos. E o Chris Chibnall na maioria deles. Nada mal. Olha só. Esse escritor, ele escreveu para Netflix, para várias coisas, e para Doctor Who, em 2018 ele se tornou o consultor de conteúdo para os Blu-rays da série clássica de Doctor Who. O que diz aqui. Nada mal mesmo. E ele escreveu os livrinhos que acompanham os boxes dos Blu-rays. Então, olha, tá trabalhando na série. Esse é o primeiro episódio que ele escreve. Então, interessante. Já creio que a gente veja mais coisa dele no futuro também. Muito bem-vindo, começou bem. E falando em escritores, já que a gente tá nesse assunto, eu percebi e eu ia deixar esse
papo para um vídeo no ano que vem sobre as minhas expectativas para a série no futuro, mas eu acho que dá para trazer aqui também, porque a gente vai lembrando de coisas e comentando, e o Chris Chibnall nessa temporada ele tá bem pesado na mão dele, né? A maioria dos episódios ele que tá escrevendo. Até agora só teve 3. Na verdade está bem balanceado, mas comparado com as outras séries, ele já escreveu 4 episódios e só teve 3 escritores que fizeram outros, né? Então, comparado com o Moffat ou com outros, com o Russell T. Davies, tipo, o Moffat escreveu o primeiro e os 2 últimos, na maioria das vezes. E aqui ele escreveu vários e em sequência também. Eu, na minha percepção, eu acho que o Chris Chibnall quis trazer primeiro colocar a visão dele e deixá-la bem clara na temporada, desenvolver todos os personagens da forma certa, como ele queria, e também para ter o controle sobre os episódios no geral, porque Doctor Who já teve problema em edição de roteiro mal feito, que acabou tornando os episódios bem sem graça, e não pela culpa do escritor, mas pela culpa de quem editava os roteiros. Enfim, acho que isso é interessante, mas também para as próximas temporadas eu quero ter seria interessante ver mais escritores, né, nas temporadas, tipo, uma divisão maior, mas que eles continuassem trabalhando juntos e que os episódios fizessem sentido, não fosse vários fillers só porque tem escritores diferentes. Como nesse episódio, esse cara, ele continuou com a história da temporada, com os personagens, eles faziam sentido na história. Eles não ficaram completamente diferentes, sabe? Às vezes tu assistia um episódio do 12º Doutor, que ele era de um jeito em um e no outro ele era completamente diferente, e em outro ele já era diferente também. E eu acho importante ter essa linha que a gente percebe que os personagens continuam os mesmos, porque senão a série continuaria falhando em algumas partes, e essa é uma que não tá falhando, e eu tô achando isso muito legal. Não sei se vocês têm algo a dizer sobre isso, mas queria acho que desabafar. Faz sentido ele tá botando ordem na casa, assim, primeiro. Também eu acho que se fica muito o showrunner escrevendo, pode ficar muito episódio igual, que pode deixar um pouco entediante. Provavelmente é só nessa temporada. Se não for, daí eu espero que dê tudo certo. Eu já esgotei minhas opiniões. Amém. Eu espero que dê tudo certo. Eu também não sou a favor de, tipo, você ter uma pessoa tendo o controle criativo absoluto sobre tudo, né? Em várias obras mais abertas, como séries ou franquias de filmes. Inclusive, muitos exemplos dos quais eu gosto bastante. Isso já foi motivo de você ter um desandamento, né? De você ver algumas coisas dando errado. Mas, tendo em vista de que, tipo, é uma temporada de transição entre um doutor e outro, entre um showrunner e outro, eu concordo com a Bruna de que é importante você ter alguém botando ordem na casa, você ter alguém ditando o tom dessa primeira temporada, ditando o tom de como vai ser o estilo dessa doutora, né, o estilo do universo dessa personagem. Acho importante. Acho legal também o fato dele estar trazendo, aparentemente, como a gente fez aqui na pesquisa, escritores novos. Por que não os escritores velhos, né, das antigas temporadas? Eles já têm certos vícios, eles já trabalham no Doctor Who de uma certa maneira, a moda dos outros showrunners. Isso que o Jonathan falou da edição dos roteiros é o que acontecia, a gente já discutiu aqui. Foi o caso do Neil Gaiman com o Nightmare in Silver, era pra ser 2 episódios, virou 1, e virou um episódio meio esquisito, tem coisas boas, mas tem coisas que foram bem cortadas e ficaram meio que mal resolvidas, e agora, ao que parece, a gente tem um controle um pouco mais rigoroso sobre isso. Não acho que seja algo tão negativo assim, mas espero que, como a Bruna sugeriu, nas próximas temporadas a gente tem um respiro maior pra gente ter mais escritores além do showrunner dentro da série. É isso. Outra coisa, mas por outro lado, também, nas outras temporadas, lembro que eu também sentia um pouco de falta de ter mais episódio escrito pelo showrunner, porque, pelo menos na época do Moffat, acabava sendo um pouco melhor, os episódios acabavam sendo um pouco melhores, mas, de qualquer forma, eu acho que o Chris sabe muito bem o que ele tá fazendo. Não sei, vamos ver o que acontece. Não sei, é muita diferença do Moffat, assim, porque no Chris dá pra confiar bem mais, assim. Sim. E eu acho que a gente vai...
É que é difícil começar a comentar a partir de uma experiência numa temporada só. Acho que a gente vai conseguir muito mais, tipo, quando ele estiver na terceira temporada dele, não sei qual é o plano da BBC, quanto tempo ele vai ficar, mas a gente consegue comparar muito fácil a Era Moffat, porque ele ficou tanto tempo, né? Então dava pra comparar, tipo, a 10ª com a 6ª, que eram completamente diferentes. Eu acho que isso vai ser muito mais fácil a partir da próxima temporada. A gente já vai ter noção se ele vai manter alguns vícios ou algumas coisas na próxima, se ele vai repetir fórmula, porque por enquanto é tudo novo e tudo muito... Fica sempre a dúvida, né? Tá, essa temporada é muito boa, mas o que ele vai fazer nas próximas? Como é que ele vai continuar inovando em Doctor Who para sempre trazer coisas melhores? Confio totalmente nisso, porque o que ele fez até agora já deu para provar que pelo menos ele sabe o que tá fazendo. Mas eu ia falar um troço. Tá, lembrei. Essa temporada também, agora voltando um pouco na questão do episódio mesmo e conectando com os outros episódios, porque é uma temporada que foi dita como cada episódio é um standalone, né, como eles falam. Cada episódio é tipo um filme, assim, sozinho. E é legal porque tá muito... pra quem quer começar, tá bem interessante quem quer começar agora. Eu comentei com o Pedro no podcast sobre o Tsuranga Conundrum e das aranhas lá também, e a gente veio comentando isso durante esse podcast, que talvez seja uma história de background assim, que esteja acontecendo na série, que é essa coisa de algo tá acontecendo no universo da série, sabe? Que é algo que a gente enxerga nos episódios, mas não tem total compreensão do que tá acontecendo, sabe? Tipo, algo, tipo uma guerra ou algo no futuro, assim, tá acontecendo e a gente não tem noção. Esse episódio foi menos pesado nisso, mas ao mesmo tempo ele teve um troço no futuro em que pessoas estão naquele planeta e estão presas numa espécie de situação ali que ninguém trabalha e que poucos têm acesso a trabalho, só 10%, e é tipo uma sociedade bem, parece não muito boa de se viver. E os outros episódios também, teve o episódio do Tsuranga Conundrum, que mostrou uma espécie de guerra e uma coisa no futuro também que está acontecendo. Eles falam também aquele outro cara no episódio da Rosa, ele também fala sobre como é que é o nome da espécie do Tim Shaw. Ele comenta sobre, eu não sei se ele comenta, ou qual que é o episódio que comenta? Não, é no segundo episódio que a mulher comenta que aquele cara do Tim Shaw matou lá a família dela e tal, não sei o quê. E no terceiro episódio também tem o cara que é do futuro e tá numa prisão, então tudo isso parece que se relaciona, pelo que dá pra entender, com algo do futuro, que tem algo muito ruim. Que tá meio esquisito o futuro nesse universo de Doctor Who, que parece um universo muito grande pela era do Chris Chibnall. E eu não sei, grande. Vocês... E vocês, não sei, vocês acham que isso possa ser algo deliberadamente feito, que a gente vai começar a ter respostas a partir do final da temporada e talvez desenvolver um pouco mais, ou é só um tipo de coincidência que a gente acabou pegando porque vários episódios são no futuro, não sei se vocês notaram. Talvez seja algo que vai mudar na série também, pode ser que não tenha mais isso, talvez agora só tem alguma história grande no final da temporada que não tem a ver com o resto, ou não sei, né? Mas eu não tinha percebido essas coisas aí, agora preocupada com a crise. Eu acho que, tipo, você pode ter uma liga temática, né, entre todos esses itens aí que você mencionou, que a gente vem vendo nos últimos episódios, que pode ser ou não intencional, mas eu acredito que isso vai somar pra dar algo no final, sim. Tipo, tem... são aquelas coisas que a gente fala quando a gente comenta sobre os episódios da primeira temporada, das outras, que são aquelas dicas que tu nunca nota quando assiste pela primeira vez, e aí quando a temporada termina, tu volta pra assistir e tudo parece se encaixar, né? É uma ótima estratégia pra fazer a gente rever 1000 vezes. E claro que isso não acontecia. Às vezes
de novo, o Moffat ele inseria algumas coisas e nem sempre respondia, não que seja obrigatório responder, mas às vezes ele simplesmente esquecia ou fingia que não aconteceu, tipo, o que é Trenzalore, não sei o que, ninguém pode mentir em Trenzalore, aí... Ou retconeava episódio... também, tipo, lembra do Silence? Eles aparecem agora no último episódio do 11º Doctor, por quê? Não sei, tá aí. Coisas desse tipo, e sabendo que o Chris Chibnall tem, assim, ele fecha plot de uma forma muito boa. Quando ele escrevia Broadchurch, era incrível ver a forma com que ele conectava os pontos. Eu acho que tenho esperança de que eu acho que o nono e o 10º episódio talvez abordem essas coisas que a gente viu no background, que agora talvez sejam parte principal dos episódios finais. Não sei. Espero que sim, porque eu tô muito... Se for algo relacionado a isso, toda essa coisa do futuro em perigo, do século, sei lá qual século no futuro, tá acontecendo uma guerra e várias espécies em perigo, e a doutora vai ter como esse primeiro desafio muito poderoso dela de salvar o universo, pela primeira vez salvar o universo mesmo, e se estabelecer 100% como a doutora. Ela já é, mas sabe, aquela coisa, aqui tá a cena dela. Eu acho que seria bem interessante para finalizar uma temporada de um jeito bem épico também, porque é legal ter coisas explosivas, e a gente não teve muita loucura ainda na série, e deixar pro final loucura eu aceito totalmente. Eu acho que seria bem divertido. É bem mais interessante quando vai escalando, assim, vai ficando mais intenso aos poucos. Mas eu não quero nem pensar no final da temporada. Não quero que acabe. Tá tão bom. Deixa assim. Foi bom que eu tive uns probleminhas de internet, assim, eu não consegui ver o 3 e o 4 quando saiu. Eu peguei pra ver os dois ao mesmo tempo, cara, minha vontade era já pegar o 5, o 6, o 7, ver tudo de uma vez só, assim, até pra sempre. Olha aí, então é uma boa temporada pra fazer maratona. Eu tô muito afim de rever desde o início ao fim, pra tirar aquela... Porque foi meio tenso, né? Do primeiro ao quarto episódio foi tudo uma bagunça, tinha eleição, aí foi uma coisa chata de assistir, de se concentrar, assistir. Nossa, nem fala, cara. Os dois primeiros pra tipo, conseguir ter um estado de clareza mental, pra conseguir se concentrar em alguma coisa, foi trabalho de monja, cara. Acho que eu vi segunda, porque domingo tava impossível. Segunda tava menos Ninguém viu domingo. Sim, e isso que a Bruna comentou, que é legal o episódio ir escalando assim até o final. É interessante também que até agora a temporada não ameaçou, não fez essas coisas, né, de ameaçar o universo em cada episódio, e aqui cada ameaça é mais uma ameaça que importa, assim, de pessoas individuais. Isso é tão repetitivo que toda vez, todo podcast, todo vídeo, eu sempre falo a mesma coisa, que já se tornou um padrão, né? Daí já virou um troço que eles estão fazendo de propósito. É monstro, não é um monstro, e o universo não está sendo ameaçado. Quem está sendo ameaçado são pessoas, e um grupo de pessoas, ou pequenas questões ali. E isso é muito bom, não desgasta a série, assim como eles não estão desgastando em usar Dalek e Cybermen nessa primeira temporada deles, e ver um episódio como esse também, que traz robôs, quase que eles poderiam ser uma espécie de Cybermen recriado, assim. Teve uma hora que eu até achei que eles transformavam as pessoas que sumiam nesses robôs. Eu pensei que seria esse o plot do episódio, e é legal que eles usem conceitos similares e ao mesmo tempo eles não tentem roubar a cena dos monstros mais ameaçadores, dos inimigos totais, assim, da doutora, e que sejam ameaças mais para pessoas, e tipo ameaças numa loja numa loja não, nos correios, por exemplo, para deixar os caras ligados que tem que entregar sua encomenda. Mas enfim, tô gostando. E é isso. Eu acho. Mais alguma coisa a comentar? Foi incrível, é que a gente falou sobre o episódio, falou sobre os companions, sobre o doutor, sobre a mudança de showrunner, sobre o contexto da temporada, da série. O que a gente menos falou sobre é o episódio, como a gente sempre faz. Eu acho isso incrível. Eu tava
tava sentindo falta disso, honestamente. Mas é aquela coisa, né? Como eu comentei no podcast anterior, quando é muito bom, tipo, essa temporada tá sendo bem legal e a gente tá em pouca gente, fica difícil tu comentar, além de dizer, foi muito bom, porque quando tem coisa pra falar mal, é bem fácil falar mal. Aí a gente fala mal todo dia, toda hora. E, enfim, quando é muito bom, é simplesmente muito bom. Você ouve o podcast, ouve as nossas vozes e a gente segue em frente porque tem muita coisa boa a vir nos próximos. E não sei se vocês viram o trailer do próximo, mas tô muito curioso com o próximo episódio. Parece que vai ser muito interessante. Eu assisti, mas eu Confesso que eu também. Eu acho que vai ser o ator aqui, Alan Cumming, eu acho. Cumming, não sei como é que fala. Sim. Ele. Eu acho que ele vai estar nesse episódio. Famoso. É no passado, né? E é um trailer, não sei se vai ter coisas sobre bruxas ou algo do tipo, mas me lembrou levemente os episódios o segundo episódio da S.H.I.E.L.D., o The Woman Who Lived. Sim. Me lembrou muito esse. Então também tô empolgado com isso, porque eu gosto muito dos episódios da S.H.I.E.L.D. Não teve coisa do passado ainda, né? Nessa temporada. Bem do passado, teve como do passado. Não, mas só foi a Rosa, né? Teve a Rosa e teve sim. O episódio anterior, que foi... Ainda não teve os episódios clássicos de Era Vitoriana e Idade Média. Tem que usar as roupas da BBC, né? Mas eu não sei, porque... Tipo, a gente sempre lembra dos arquétipos de episódios do Doctor Who que tem toda a temporada, né? Tipo, o episódio de época que tem uma figura famosa, e o Charles Dickens, a Rosa Parks agora. Os episódios que são muito no futuro. Tem o episódio lá do The Beast Below, tem o episódio dos Cybermen. Só que esses que são, tipo, muito Idade Média, assim, tipo do Vampiro de Veneza, eu acho que são os mais esquecíveis, assim, sei lá. Mas então, nem se eu tô levando fé. Que talvez mude, né? Vamos torcer. Tô na expectativa. Pelo trailer, esse foi o primeiro trailer dos episódios, assim, que já pelo trailer eu achei muito bom, porque Doctor Who geralmente não faz trailers dos próximos episódios no final que são muito empolgantes, eles só mostram cenas aleatórias e deu pra bola. E o que eu acho muito bom, porque daí não dá pra adivinhar o que vai acontecer. Mas esse trailer me deixou muito empolgado, ele parece muito... Se só o trailer me deixou assim, então o episódio, não tô numa expectativa. Mas é isso, né, pessoal? Pode ser. Doctor Who é bom, né? É bom. Doctor Who é bom. Tá terminando, vamos ter especial de Ano Novo e não de Natal também, outra novidade na série. Sim. Não, nem tanto, pera aí, o The End of Time já foi especial de Ano Novo. Mas aí era especial... É que lá teve o de Natal e depois teve isso. Eu tô bem feliz com isso, porque, tipo, episódio de Natal eu acho que já teve bastante, assim. E de Ano Novo pode ter alguma coisa muito específica de Ano Novo, que pode ser uma coisa bem legal também. E convenhamos, alguns episódios de Natal de Doctor Who até virou meio que piada, que tipo, o episódio é um episódio normal, ou então a parte que tem neve, assim, pra justificar seu episódio de Natal. Mas tá ficando um negócio meio batido e meio que fugir dessa proposta. The Return of Dr. Mysterio. Esses episódios. Enfim. Eu gostei desse episódio. Divertido. Eu gostei, mas assim, né? Não é o que nem o da quinta Natal temporada, zero, assim. né? Assim, tem neve. Beleza, então. Para esse podcast é isso. Não esqueçam de assistir os vídeos, se inscreva no canal, clique no joinha. Estamos no site e no Spotify. Isso, tá em tudo que é lugar esse podcast agora. Vocês pediram e a gente demorou porque achava que tinha que pagar mais, mas na verdade não precisa pagar mais e deu tudo certo no final. Os audiodramas já estão indo pro Spotify também, né? Sim, tá tudo lá agora. Agora tá coisa especial. Boa. Estamos conectados agora. Cidadão do mundo. Beleza, então. Acabou desculpa. Vai lá e ouça tudo. E é isso. Até o próximo, pessoal. Próximo episódio. Estamos quase no fim. Até. Não faço não. Não. Tchau, tchau. Tchauzinho.